E aí, meus companheiros Jedi e Sith, como vocês estão? Hoje finalmente nós vamos fazer o vídeo da batalha entre Sidious e Vitiate. E pelo que eu percebi, esse tema vai dar muita treta, porque os dois lados são bem radicais. Um lado defende o Vitiate com todas as forças e o outro defende o Sidious com todas as forças. Então vai ser meio difícil. Eu vou tentar remediar as coisas aqui, tentar ser mais ponderado, mostrar o meu ponto de vista. E não fiquem bravos, isso é só eu analisando a minha opinião. Então vamos lá. O vídeo de hoje foi inspirado em um canal que eu gosto muito, que é de Star Wars. Ele chama Thor Skywalker. Eu vou deixar o link dele na descrição. E ele sempre faz uns vídeos meio que interagindo com os inscritos dele. Ele faz a postagem, eles comentam e ele comenta em cima dos comentários dos inscritos. E como esse é um tema que, assim, às vezes até eu caio em contradição e na real eu nem tenho uma opinião tão formada assim, eu decidi fazer esse esquema. A gente meio que bateu um papo aqui indiretamente. Se vocês gostarem desse modelo de vídeo, deixem nos comentários que eu faço mais desse tipo. Então vamos lá. Vamos começar pelo comentário do João Vitor. Acredito que todo o potencial dos Sidious nunca foi mostrado. O Vitiate, na questão de poder bruto e conhecimento da força, pode ser mais poderoso, mas Sidious tem uma carta na manga. Ele é muito mais inteligente que o Vitiate. Não é à toa que ele conseguiu ludibriar os Jedi, acabar com a ordem deles e tomar a galáxia, chegando a comandá-la por pouco mais de 20 anos. Esse foi um feito que o Vitiate nunca alcançou, que foi derrotar a Ordem Jedi. Ele nunca de fato derrotou. Ele chegou a travar a Grande Guerra Galáctica com os Jedi, mas meio que acabou no empate, aí ficou Guerra Fria e a galáxia foi dividida em dois. Então o Sidious fez um feito que o Vitiate nunca conseguiu. E isso é um belo ponto. Quanto à questão da inteligência, eu acho que os dois estão quase no mesmo nível. Mas uma coisa que muitas pessoas esquecem. O plano de Sidious no Legends, a gente tem que levar o Legends em conta, porque o Vitiate é Legends, então vamos levar o Legends em conta. O plano dos Sidious foi arquitetado com Plagueis. Então nós não podemos dar total crédito ao Sidious. O plano não foi inteiramente dele. É claro que ele executou com uma maestria incrível e isso ninguém pode tirar esse crédito dele. Mas, assim, não é totalmente dele esse crédito. E o Vitiate, ele fez algo assim totalmente genial também. Além de ele ter criado um império em segredo, ele enganou os remanescentes da Grande Guerra do Hiperespaço, fez um ritual e que deixou ele praticamente imortal. Então, assim, os dois são praticamente empatados em questão de inteligência. Agora, em questão de conhecimento da força, eu acho que o Vitiate é mais, porque o Vitiate, ele realizou um ritual que somente ele conseguiu fazer na história de Star Wars. E é claro que o Sidious também tem um puta conhecimento, mas eu acho que o Sidious não conseguiria fazer o ritual que o Vitiate fez lá em Nathema, que eu abordei no meu último vídeo. Então, eu acho que nesse ponto, o conhecimento da força o Vitiate leva. Questão de inteligência, eu vou considerar que os dois empatam, porque os dois são inteligentes demais. E aqui tem um comentário que resume bem uma opinião muito constante que eu vejo nesse debate, que é o do Luke Trooper. Ele disse: Vitiate pode ser forte, mas Sidious daria uma porrada nele. E a questão por trás disso é bem interessante. É que o Vitiate, ele não era um grande duelista, ao contrário do Sidious. O Sidious, ele repudia a luta com sabre de luz. Ele odeia lutar com sabre de luz, mas ele se sente obrigado em vários momentos. Nós vimos ele lutando várias vezes. E ele é muito bom nisso. Ele é formado em todas as 7 formas. E assim, ele é um puta duelista. E eu acredito que ele deixou o Mace Windu vencer ele, mas isso é um tema para outro vídeo. A questão do Vitiate é que ele tinha um conhecimento profundo da força. Se você for considerar isso, eu não acho que isso seria uma grande arma num duelo assim, pau a pau. Se você for tirar poderes da força e deixar os dois lutando com sabre de luz, o Vitiate perde rapidamente para os Sidious. Eu acho que isso é um ponto muito importante de levar em consideração. O Sr. Grindelwald falou: a inteligência de Vitiate é superior a Sidious em rituais antigos do Sith. E isso eu acho que eu realmente acredito. Eu acho que o Vitiate tinha um conhecimento de rituais e alquimia, Sith, e tudo que envolve os poderes da força. O Vitiate era extremamente poderoso e provavelmente nenhum outro Sith superou ele. Mas a questão é que o Sidious, em questão de combate e tudo mais, ele é mais poderoso, ele tem muito mais facilidade nesses aspectos, entendeu? E eu acho que um aspecto bem interessante também é considerar se o Vitiate não tivesse feito o ritual em Nathema. Vamos considerar que ele não tivesse feito, que foi o que deixou ele extremamente poderoso, quase um deus. Se você for considerar que ele não tivesse feito isso, com certeza o Sidious venceria ele. A questão que deixa o Sidious bem apelão é que ele é
tão poderoso assim, a ponto de a gente estar fazendo esse vídeo entre ele e o Vishay, com o poder natural dele, sem ter feito nenhum ritual. O Vishay, ele fez várias coisas, ele queria se tornar um deus, fazer o ritual em escala galáctica. Se você considerar que ele não fizesse isso, ele perderia praticamente todos os poderes que ele tem. E aí sim, nós veríamos um combate justo, de certa forma. E aí sim, o Sidious venceria ele. Eu acho que isso é uma parte bem legal que acho que eu não poderia deixar de não citar aqui pra vocês. E aqui chegamos no comentário que teve mais likes. É do Diego Bessas. Ele fez assim vários pontos. Eu vou tentar abordar cada tópico que ele fez aqui. Então ele falou: alguns feitos do Sidious que mostram que ele é bem mais poderoso que Vishay. Uso de Force Storm para destruir planetas, tal que é uma habilidade que apenas o Sidious possui. O Sidious, ele é o mais conhecido que tem esse poder, é o mais poderoso e sim, nós não vimos o Vishay fazer isso, mas eu não acho que ele seria incapaz de fazer isso. Eu acho que ele conseguiria, mas como nós não vimos, nós não podemos considerar que isso é um poder dele, então a gente tem um pontinho aí pro Sidious. Ficar mais forte mesmo como espírito. Isso considerando que o espírito de Vishay foi humilhado pela Vaylen. Acho que esse é um ponto bem bacana. Quando o Vishay ele se torna um espírito e ele combate lá a Vaylen e o Outlander, todo mundo, ele perde e nós vemos no Dark Empire que o Sidious em espírito ele é forte e assim, ele continua a mesma coisa praticamente. Então, nesse ponto também o Sidious vence. Então, criar buracos de minhoca com a força, assim, isso seria uma Force Storm basicamente. Então, um tipo de Force Storm. Aí ele falou também, poder se defender da técnica de sabre de luz VPED. E assim, outra coisa que eu já falei aqui também, ele era um exímio duelista, isso não tem como duvidar, e ele venceria o Vishay num duelo de sabre de luz, isso nós sabemos. Ter o poder de destruir estrelas na galáxia, também, Force Storms, de certa forma. Ter o Force Lightning mais poderoso, letal e perfeito de todos os praticantes dessa habilidade. Tá, isso é um ponto que eu queria chegar. Ele tem o Force Lightning mais poderoso, e também isso é mais um ponto pra ele. E ter a alta capacidade de transferir o seu espírito instantaneamente para um corpo. Tá, agora nós vamos ter que dar um ponto pro Vishay, porque o cara também faz isso como se não tivesse amanhã, entendeu? Morria, passava para outro corpo. Ele viajava a galáxia como espírito, então isso não é tecnicamente uma habilidade a mais que ele tem. Prever futuros acontecimentos. Sim, com certeza. Ter destruído a Ordem Jedi. Também já falei que esse foi um ponto que o Vishay não conseguiu. E só o Sidious conseguiu, de certa forma. Ter a capacidade de ser extremamente poderoso sem a ajuda de artefatos, rituais e feitiçaria Sith. E aqui ele chegou no ápice do que eu já dei uma introdução antes. Esse é o ponto principal. O Sidious não fez nada artificial para aumentar o poder dele, de certa forma. Ele só utilizou do lado negro e é isso. Ele não fez nenhum ritual, nem nada que deixasse ele extremamente poderoso. Ele já era assim. O Vishay não, ele usou tudo a se dispor para se tornar mais forte. Ele também acrescenta: muitos acreditam que Vishay é um ser invencível, um deus, um ser imparável, mas não é sempre assim. Vishay não era invencível, como alguns pensam. Sua fonte de recurso para ser forte e ter uma alta resistência era a partir de seus rituais e artefatos que ele continha, exatamente. A questão é que Vishay perdia para vários, e isso é algo interessante, que nós vemos o Vishay ser derrotado nos jogos e tudo mais. E aí ele também fala, além desses feitos, o próprio George Lucas confirmou que Sidious é o Sith mais poderoso de todos. Tirem suas conclusões e pesquise melhor antes de fazer essas decisões. Eu acho que o Sidious é o mais poderoso, e pra quem viu esse vídeo, eu meio que dá meio que a entender que o Vishay é fraco. Mas longe disso, entendo que se o Vishay conseguisse fazer o ritual em escala galáctica, ele se tornaria o deus de Star Wars e nada poderia parar ele nem outro ser. Ainda bem que ele não conseguiu fazer, né? E ele levaria o caos para a galáxia inteira. No final, a conclusão aqui do vídeo bateu bem com o resultado da enquete. 75% votou no Sidious e 25% votou no Vishay. E assim, eu repito, eu considero que nenhum dos dois está de certa forma errado. Como nós nunca veremos um combate entre esses dois Siths, infelizmente, de certa forma, as duas respostas têm bons argumentos e os dois lados têm pontos que são bem fortes, assim. O que eu fiz aqui foi mostrar minha opinião com base nos comentários de vocês e também algumas coisas que eu já tenho pensado há um tempo já. E eu espero que vocês tenham gostado. Bom, tirem suas conclusões, quem vocês acham que é mais poderoso. Assim, é um duelo muito difícil de falar, é muito complicado. E assim, eu tô sempre mudando de opinião. Ora eu acho que é o Vishay, ora eu acho que é o Sidious. Mas assim, a resposta, se formos considerar o mais certo possível, seria que o Sidious é.
muito porque ele era um duelista melhor, um combatente melhor. Deixe suas opiniões nos comentários, me falem o que vocês acharam desse modelo de vídeo, e se vocês tiverem um nome bom pra esse quadro, eu também faço uma playlist só pra ele. Então é isso, comentem aí embaixo e até o próximo episódio, que a força esteja com vocês. Join me. Together we can rule the galaxy, father and son.